Olá, hoje nós vamos falar sobre o conceito e o cálculo do intervalo de gerações em programas de melhoramento genético. O ganho genético ele é determinado pela intensidade de seleção, pela herdabilidade da característica, pelo desvio padrão fenotípico, e quando nós queremos expressar o ganho genético por unidade de tempo, por exemplo, por ano, nós dividimos esses elementos pelo intervalo de geração. Então, basicamente, aqui nós temos os 4 parâmetros que determinam o ganho genético anual, basicamente, em qualquer espécie de interesse. O intervalo de gerações, ele pode ser definido de maneira bem objetiva como sendo a média da idade dos pais ao nascimento dos filhos. Então, ele pode ser calculado dessa forma. Dado o número de indivíduos de um determinado grupo sendo igual a N, e cada indivíduo com o subíndice I, a gente calcula a idade do seu pai, a idade da sua mãe, a média da idade dos pais e, consequentemente, a média da idade dos pais de todos os animais nascidos daquele grupo. A gente pode calcular separadamente o intervalo de gerações por parte da mãe e por parte do pai ou dos pais dos indivíduos em questão. Naturalmente, o intervalo de gerações ele pode ser também a média desses 2 indicadores calculados separadamente. Às vezes é interessante a gente calcular o intervalo de geração por parte de mãe e por parte de pai separadamente, porque em algumas espécies o início da vida reprodutiva difere muito de machos e fêmeas, e acaba que nós podemos ter indivíduos, ou os pais ou as mães, com idades muito diferentes ao nascimento dos filhos. E conhecer, então, o intervalo de gerações por parte de mãe e por parte de pai separadamente, pode nos auxiliar na definição de estratégias mais apropriadas para cada situação. Vamos ver um exemplo para fixação desse conceito. Aqui a gente tem uma tabela com 6 famílias, tá certo? A identificação dos pais, a identificação das mães, com suas datas de nascimento. Aqui, a data de nascimento dos filhos, ou da eclosão, como a gente normalmente considera aqui na UFMG, no caso do Programa de Melhoramento de Tilápias, e aqui o número de filhos de cada família. É claro que o número de filhos varia muito de uma espécie para outra, varia em função da estratégia utilizada, mas é importante a gente saber o número de filhos para que a gente possa calcular os intervalos por meio das médias ponderadas das idades dos pais e das mães. Tá certo? Então, aqui nós calculamos a idade do pai, que é basicamente a data de nascimento desses filhos, menos a data de nascimento do pai, o mesmo raciocínio para cálculo da idade da mãe. Notem, que nós temos situações onde o mesmo pai, esse indivíduo de número 1, ele tem idades diferentes ao nascimento dos seus filhos. Por uma questão óbvia, os filhos do pai 1 com a fêmea 6 nasceram num dia diferente dos filhos desse mesmo pai com a fêmea de número 2. Obviamente, essas diferenças se refletem aqui na idade do pai ao nascimento dos filhos. Bem, nessa primeira coluna aqui, nós temos a média do intervalo, na verdade, o intervalo de gerações médio por parte de pai, que é a média ponderada da idade de cada pai pelo número de filhos desse pai, tá certo? Aqui, a idade
o intervalo de geração por parte de mãe, que é a média ponderada da idade das mães ao nascimento dos seus filhos. Isso serve para ilustrar aquele caso onde nós falamos que pode haver diferença no intervalo de geração por parte de pai e por parte de mãe. No caso desse exemplo, eles são muito parecidos, mas podem haver casos onde a diferença é bastante grande, tá? Nessa outra coluna aqui, nós temos a média da idade dos pais. Notem que essa coluna, ó, ela é a média da coluna G e da coluna H, ou seja, a média dos pais de cada família. Aqui eu multipliquei essa média pelo número de filhos da família, simplesmente para calcular a média ponderada do intervalo de gerações para esse grupo de indivíduos, tá certo? Então, aqui nós temos que o intervalo de gerações é de 274 dias. Como que, num programa de melhoramento, onde o intervalo de gerações está acima do desejado, a gente pode aumentar a taxa de substituição dos reprodutores e, dessa forma, a gente coloca em reprodução sempre animais mais jovens, tá certo? Toda geração, os reprodutores são substituídos completamente. Isso tem o efeito benéfico de reduzir o intervalo de gerações, mas pode ter a implicação de reduzir o intervalo a intensidade de seleção. Por quê? Porque se a gente tem 100 pais em uma geração e a gente precisa substituir todos eles, automaticamente a gente tem que selecionar 100 indivíduos do grupo de candidatos. Se nós vamos substituir apenas metade dos pais, então, digamos, 50 indivíduos, daquele mesmo grupo de candidatos à seleção, ao invés de selecionar 100 animais, nós vamos selecionar 50, tá certo? Então, existe uma relação entre taxa de substituição dos reprodutores e intensidade de seleção e intervalo de gerações. Nós precisamos contemplar ou balancear esses parâmetros para que, no final, o ganho genético seja o melhor possível, tá certo? Em alguns casos, a gente pode reduzir a idade média dos reprodutores por meio de estratégias de manejo, por meio de estratégias reprodutivas, para que esses indivíduos entrem em reprodução o mais rápido possível, desde que isso não tenha implicações desfavoráveis em outros aspectos. Uma alternativa que a gente tem nos programas de melhoramento é também fazer seleção para reduzir a idade à maturidade. Isso pode ser bem sucedido se nós levarmos em consideração todas as particularidades desse processo e também nos preocuparmos com outras implicações, como, por exemplo, o impacto que a redução na idade à maturidade tem sobre o crescimento dos indivíduos. A gente tem aqui alguns exemplos de idade à maturidade sexual de algumas espécies. Só para a gente ter ideia de comparação de uma espécie com a outra. Nós temos algumas espécies de atum que só entram em reprodução após os 3 anos de idade. Em tilápia, nós temos relatos de início da maturidade sexual aos 5 ou 10 meses. Em camarão, isso acontece aos 3 meses em machos e 2 meses e meio em fêmeas. É claro que a gente tem também muita variação dentro de cada espécie, e essa variação dentro de cada espécie pode ser explorada com um programa de melhoramento genético.
De qualquer forma, nós também temos vários outros fatores envolvidos com a maturidade sexual, como temperatura, fotoperíodo. Alguns autores, eles preferem indicar a maturidade sexual a partir de mensurações do peso ou até mesmo do comprimento do indivíduo, tá certo? E, obviamente, fatores relacionados à nutrição também têm um efeito muito grande sobre a maturidade. Se, de qualquer forma, for interessante também reduzir a idade e a maturidade sexual por meio da seleção em programas de melhoramento, a gente tem que definir a melhor maneira de medir essa característica. Então, nós temos que ter procedimentos padronizados para a medida e também temos que tomar essa medida com bastante precisão e também tomar muito cuidado com as implicações que a maturidade sexual tem sobre características relacionadas com crescimento. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma espécie que entra em reprodução muito cedo, a gente tem que tomar cuidado com o início da reprodução ainda durante a fase de engorda dos animais, porque alguns indivíduos começam a se reproduzir, eles podem ter uma redução do ritmo de crescimento, e nós vamos ter lotes muito heterogêneos para a comercialização. Isso também para algumas espécies, onde o peso de comercialização é mais alto, um pouco maior, um exemplo disso é o salmão, é comum ou acontece dos animais entrarem em reprodução antes de alcançar o peso de comercialização. E aí o que acontece? Acontece uma redução do crescimento e também uma mudança, um prejuízo na qualidade da carne do indivíduo. Então, a gente precisa levar muito isso em consideração para que a gente não tenha ganhos favoráveis em um aspecto, que é, por exemplo, a redução do intervalo de geração, porque os animais entram em reprodução mais cedo, e prejuízo em outros, como redução do crescimento ou redução da qualidade da carne. Então, a gente tem que sempre levar em consideração o que a gente vai ter de bom e o que a gente vai ter de impacto desfavorável quando a gente define uma estratégia para reduzir o intervalo de gerações dentro de uma espécie. A gente pode reduzir o intervalo de gerações por meio de estratégias de manejo e também por estratégias relacionadas com o próprio melhoramento. Certo? Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade para apresentar seus questionamentos. Até mais.